Você já parou para pensar no que acontece de verdade lá nos bastidores do poder em Brasília? Sabe, não a notícia do dia, mas o livro de regras que dita cada passo, cada acordo, cada vitória e derrota. Pois é, hoje a gente vai abrir o Manual do Poder da Câmara dos Deputados, o regimento interno. Olha, pode até parecer um monte de burocracia, mas esse documento, lá de 1989, é o verdadeiro campo de batalha onde o jogo político é jogado. Ele não só organiza o debate, não. Ele define quem tem o poder, quem pode falar e, o mais importante, quem vai decidir o futuro das leis no nosso país. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente começa no primeiríssimo dia de trabalho de um deputado, passa por quem realmente manda na casa, entende como os partidos se organizam, descobre onde as leis de fato nascem e, no final, a gente amarra tudo para ver por que isso afeta diretamente a vida de todo mundo. Vamos lá? A jornada de um deputado não começa com um discurso forte no plenário ou com um projeto de lei. Não. Começa com um ritual. A posse é o primeiro passo, uma série de procedimentos bem formais que transformam uma pessoa que foi eleita em uma autoridade oficial da República. E o regimento aqui é quase obcecado com os detalhes. E tem um bom motivo para isso, viu? O diploma é a prova da vontade do povo. A data 1º de fevereiro é sagrada. A linha de comando para dirigir a sessão evita qualquer vácuo de poder. Ou seja, cada passo é coreografado para garantir legitimidade e ordem desde o primeiro minuto. Esse texto aqui não é qualquer coisa. É o contrato fundamental com a nação. E a resposta, assim o prometo, dita um por um, de pé, transforma uma promessa que era coletiva em uma responsabilidade pessoal. O regimento é bem claro. O ritual não muda, porque o compromisso que ele representa também não deveria mudar. Bom, com os deputados devidamente empossados, a pergunta é: quem é que pilota o avião? A resposta está na estrutura mais poderosa da casa, a mesa diretora. Pensa assim, se a Câmara fosse uma empresa gigante, a mesa seria o conselho de administração, decidindo tudo, desde o orçamento até o que entra na pauta de votação. O nome oficial é comissão diretora, mas o poder dela vai muito além disso. A mesa não só organiza o dia a dia, ela tem o poder de promulgar emendas à Constituição e até de entrar com ação no Supremo. E com um mandato de 2 anos, o impacto que ela tem é enorme e duradouro. A força da mesa está na sua estrutura. O presidente, claro, é o rosto do poder, mas os vice-presidentes garantem que a máquina não pare e os secretários são os guardiões dos procedimentos, registrando tudo, desde quem está presente até o resultado das votações. Juntos, eles são tipo o cérebro operacional da Câmara. A eleição da mesa é o primeiro grande jogo de xadrez político da legislatura. O voto é secreto, o que, claro, abre espaço para muita negociação e alianças de última hora. A regra da maioria absoluta força a criação de blocos gigantes e conversas intensas nos bastidores. Conseguir uma cadeira aqui significa garantir poder por 2 anos inteiros. Ok, com a liderança da casa definida, vamos ver agora como os próprios deputados se organizam. Afinal, ninguém atua sozinho ali. A ação é coletiva e os partidos são a principal forma de organização. Pensa no líder como se fosse o técnico de um time de futebol. Ele não é só um porta-voz, não. Ele decide quem joga em qual posição, indicando gente para as comissões mais importantes. Ele pode parar uma votação com um discurso, orientar como a bancada inteira deve votar e negociar cara a cara com a presidência. O poder de um líder é gigantesco. E olha que interessante. Maioria e minoria não é só uma questão de tamanho. A minoria, pela regra, é o maior grupo de oposição ao governo. E por que isso é importante? Porque o regimento dá poderes específicos para a minoria, como tempo de fala e vagas em comissões, justamente para garantir que o contraponto ao poder sempre exista. E se um partido sozinho não tem força para negociar? O regimento dá uma saída, os blocos parlamentares. Partidos menores podem se juntar e agir como se fossem um só, somando suas forças para conseguir cargos na mesa e ter mais voz nas comissões. É o famoso "a união faz a força", só que escrito na regra do jogo político. Agora que a gente já entendeu a estrutura de poder e a organização dos times, vamos para o coração da fábrica de leis. E um spoiler, não é no plenário que a maioria delas nasce, mas em salas bem menores e mais especializadas. A resposta está nas comissões. Pensa nelas como se fossem laboratórios. É ali que as ideias viram projetos, são testadas, debatidas por especialistas, alteradas e muitas vezes aprovadas ou enterradas antes mesmo que o grande público fique sabendo.
O regimento chama as comissões de órgãos técnicos, e elas são mesmo. A Comissão de Finanças vai ver o impacto no bolso do governo, a de Educação, o impacto nas escolas. Mas a mais poderosa de todas é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é a grande porteira. Se ela disser que um projeto é inconstitucional, ele geralmente morre ali mesmo. E o poder delas é real. Elas não só discutem, como podem aprovar leis de forma terminativa. Sabe o que isso significa? Que a lei é aprovada ali mesmo, sem nunca precisar ir para o plenário. Elas convocam ministros, fiscalizam o governo. O ponto central é esse. Enquanto as câmeras estão focadas no plenário, o poder de verdade muitas vezes está sendo exercido ali, longe dos holofotes. Certo. Vimos as regras, os rituais, as estruturas. Mas a pergunta que fica é: por que um manual de regras internas do Congresso deveria importar para quem está do lado de fora? A resposta é bem simples, na verdade. Porque não dá para jogar um jogo sem saber as regras. Se a gente não entende como as decisões são tomadas, como é que a gente vai cobrar quem as toma? Conhecer esse manual é a diferença entre ser só um espectador e ser um cidadão que fiscaliza. Cada uma dessas etapas que a gente viu aqui impacta diretamente a vida de todo mundo. Quem preside a Câmara define o que vai ser votado. A composição de uma comissão pode acelerar ou simplesmente enterrar um projeto sobre saúde ou educação. A articulação de um líder pode aprovar ou derrubar uma política pública. Tá tudo conectado. Fica aqui a reflexão. Da próxima vez que você ouvir no noticiário sobre a eleição da CCJ ou a articulação do líder de tal partido, aquilo não vai ser só uma notícia. Vai ser uma jogada clara no tabuleiro do poder. Entender o regimento não é sobre burocracia, de jeito nenhum. É sobre entender a gramática do poder. E agora, essa gramática ficou um pouco mais clara.